O diagnóstico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Ainda dando sequência na nossa formação, nós não poderíamos ressaltar sobre a questão do diagnóstico. Algo muito importante dentro do Ministério de Oração por Libertação, quando você se coloca ao exercício do ministério. Quando nós nos colocamos ao exercício do ministério, o Senhor nos faz alguns convites, alguns chamados específicos dentro do campo do Ministério de Oração por Libertação. Dentre eles, os atendimentos individuais. Esses atendimentos, ele pode ser de duas maneiras. No plantão de oração ou SOS oração. O plantão de oração seria o quê? É quando nós vamos a um lugar, seja na igreja, ou no salão paroquial, ou algum outro lugar que tenha que tenha um acesso tranquilo, você se coloca lá a serviço, aguardando as pessoas ir até você para estar recebendo oração. Esses atendimentos geralmente são feitos de duas pessoas, dois servos, que fica ali para ouvir, acolher essa pessoa e ali exercer o seu ministério, para ali atender essas pessoas e as direcionar. Só que tem algo muito importante que nós precisamos de entender. O diagnóstico é algo primordial dentro dos atendimentos, principalmente os atendimentos individuais. Por quê? Porque o diagnóstico vai nos ajudar a entender o que aquela pessoa está vivendo. Vai nos direcionar a oração que devemos fazer para aquela pessoa. Então, existem algumas orientações que você precisa de saber para a execução com excelência do seu ministério de oração por libertação. A função do ministro. A principal função do ministro é acolher, ouvir, rezar e encaminhar. Esse acolhimento, ele tem que ser um acolhimento de amor. Essa pessoa está vindo até você machucada. Essa pessoa está vindo até você com o coração dilacerado. Essa pessoa sofreu muito. A primeira coisa que você vai fazer, a primeira cura vai acontecer no acolhimento. Quando você caminha ali pelos evangelhos, quantos personagens foram curados por Jesus? Quando essas pessoas iam ter com Jesus, a primeira coisa que Jesus fazia era olhar, fitar os olhos nessas pessoas. Ali essas pessoas já se sentiam acolhidas e amadas. Precisamos ser Jesus na vida das pessoas. E esse acolhimento tem que ser um acolhimento com amor. Tem que ser um acolhimento com harmonia, cheio do Espírito Santo, para que essa pessoa possa se sentir ali em casa, no colo do Pai. Ouvir. Querido irmão, querida irmã, essa pessoa, ela foi até você para falar. A única função que você tem que ter lá naquele momento do acolhimento, no momento ali do atendimento, é ouvir. Você não está ali para falar, você está ali para ouvir. O falar vai vir em segundo plano. Você está ali para ouvir. Aquela pessoa está precisando falar. As pessoas não têm ouvido essa pessoa. E você está ali para ouvi-las. Rezar por ela. Pedir Deus ali que manifeste o seu poder curador e transformador na vida dessa pessoa. Rezar com amor. Rezar com sinceridade. Se colocar ali no lugar daquela pessoa. E após essas 3 sequências,
acolher, ouvir e rezar, você vai encaminhar essa pessoa. Alessandra, eu vou encaminhá-la para onde? Para o lugar que você vê que é necessário. Mas o principal é grupo de oração. Essa pessoa precisa de dar continuidade no seu processo de cura e no seu processo de libertação e também de conversão. O diagnóstico começa quando a pessoa começa a falar. Você não vai adivinhar, também não é da nossa religião, você não vai adivinhar o que aquela pessoa tem. Você não vai saber o que é que ela tem. O primeiro diagnóstico a respeito do que aquela pessoa está sentindo, está vivendo, está passando, você vai ter na medida que ela vai abrindo o seu coração. Na medida que ela vai falando para você. Ela vai falando e você vai entendendo. Pode ser isso, pode ser aquilo. Lá no íntimo do seu coração. Sem ficar falando com ela. Como é que é mesmo? A sua atenção tem que estar voltada para essa pessoa. Ouvi-la com carinho. Ouvi-la com atenção. Olhar nos olhos da pessoa. Ela precisa de entender que ali não tem somente um servo ali olhando para ela. É o próprio Jesus olhando para ela. Você vai começar a ter o entendimento, o primeiro diagnóstico do sofrimento daquela pessoa. É preciso transmitir segurança para essa pessoa. Essa pessoa ela precisa de olhar para você e ver que você é uma pessoa confiável. Ela precisa de ver em você uma pessoa que realmente ela pode confiar diante das coisas que ela vai estar falando. Porque, meu irmão, você ouve muita coisa. Muita coisa. Algumas coisas bonitas, mas muita coisa feia você ouve. Muita coisa. As pessoas, elas têm tanta confiança em nós, que ali ela não tem medo de escancarar o seu coração e falar de tudo que ela está sentindo. E você vai ouvi-la com carinho. Você vai se colocando ali naquela situação. E muitas vezes, meu irmão, muitas pessoas que vêm até você, que Deus confia ao seu ministério, muitas dessas pessoas, com seus sofrimentos, com seus ventos ao contrário, muitas dessas pessoas, meu querido irmão, minha querida irmã, estão passando pelas mesmas coisas que você passou. Muitas dessas pessoas. Então, com certeza, você será a pessoa ideal para instruir e direcionar essa pessoa, sabia? O Senhor faz isso conosco. O Senhor faz isso conosco. Ou talvez que você esteja vivendo. Já parou para pensar? Você aí que já caminha no ministério, já percebeu que muitas pessoas que você atende viveram coisas que você viveu ou que esteja vivendo? E você até fala, nossa, caramba, como é que pode? É porque Deus também está usando daquela pessoa para que você também seja curada. Sabia? O Senhor tem as suas maneiras de nos curar. Oração, viver situação, conversão, mas também Deus pode usar de uma pessoa que não tem nada a ver para que eu possa também receber a graça da cura. O ministério de oração precisa estar, o ministro de oração precisa estar bem preparado. Você precisa de estar preparado. Então você com certeza está fazendo aquela pergunta, né? Então primeiro eu tenho que fazer todas as formações
para depois começar a atender? Sim e não. Tem carro que você vai ter que trocar as rodas com ele em movimento. Talvez seja o seu caso. Seu grupo de oração está precisando. Você já tem um conhecimento. Você só falta participar de algumas outras formações. Mas as formações específicas, os direcionamentos diocesanos, estaduais, nacionais, você já tem. Então você vai formando e atendendo. Formando e atendendo. E você vai se preparando. Você entendeu? Irmão, não dá para esperar para amanhã. É hoje. O povo tem aquela mania, né? Viver o hoje. Meu irmão, as coisas estão tão apressadas que já não dá mais para viver o hoje. É viver o agora. É o agora. Deus tem pressa. Cuidado com os efeitos. Nós procuramos as causas. Cuidado com os efeitos. Nós procuramos as causas. Cuidado. Irmãos, na execução do seu ministério, no exercício do seu ministério, você precisa ter muito cuidado. Quando eu falo para você precisa ter muito cuidado, não é para ter medo. Você precisa entender que a responsabilidade com as suas palavras. Você não está ali para achar. Irmão, você está ali representando a igreja. Você tem que falar e colocar as coisas que a igreja coloca, não da sua vontade, não daquilo que você pensa. É o que a palavra diz e o que os documentos diz, o que a igreja nos instrui e nos direciona. Ah, eu acho que é isso. Não, você não está para achar. Você não acha. Isso gerará na pessoa dúvidas. A pessoa não pode sair perto de você com dúvida. Lógico, meus queridos irmãos, tem situação que acontece em atendimento que nós não... Um exemplo só. Coisas que acontecem no atendimento, coisas que eu não estudei, que eu não sei. É normal isso. Se você não sabe, não é feio você falar, ó, eu não sei, eu não conheço isso, mas eu vou buscar a informação precisa e vou trazer para você. Não tem problema nenhum. Meu irmão, tem pessoa que tem o Ministério de Oração por Libertação, mas tem carisma de cura interior. Tem pessoa que tem Ministério de Cura e Libertação, mas tem carisma de libertação. Às vezes a pessoa ela tem dificuldade em ministrar um momento de libertação. Até por falta de experiência. Então o que se faz? Você pega um que tenha mais experiência. É tanto que uma das coisas que eu acho viável é nos atendimentos sempre colocar uma pessoa que tem experiência e uma que não tem. Que uma ajuda a outra. Porque não pode atender só. É mais fácil para ter o diagnóstico. O diagnóstico é mais preciso com duas pessoas ali atendendo. Passos para a realização de um diagnóstico. Ouvir atentamente a pessoa sem julgar nem fazer interrupções. Eu disse para vocês que quando nós nos colocamos na presença de uma pessoa para rezar, para atender, ali nós ouvimos muita coisa. Talvez você vá ouvir coisas que você jamais imaginaria que você ia ouvir. Mas o seu comportamento tem que ser um comportamento exemplar. Nada. Nossa, mesmo? Não. Postura. Mesmo que dentro de você esteja, caramba, como que pode? Você não pode julgar. Sabe por que você não pode julgar a pessoa? Porque existe uma história por trás
Existe uma situação que levou essa pessoa a chegar onde ela está. Por isso que você não pode julgar. O homossexualismo, lesbianismo, pessoa que buscou o ocultismo. Você está ali para instruir. A palavra de Deus a falar. Conhecereis a verdade vos libertará. Você está ali para mostrar a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Dentro da palavra, dentro dos documentos, dentro do catecismo. Você não está ali para falar por aquilo que você acha. Você está ali representando a igreja. Você está ali para falar. Você é a voz da igreja ali. Então você vai colocar para a pessoa, direcionar a pessoa diante das instruções da igreja. Que é pecado, que não é. E assim por diante. E essa pessoa vai ter um encontro pessoal. Tudo com humildade, sabedoria e discernimento. Anotar os problemas e possíveis causas. É sempre bom, nos plantões de oração, ter algumas fichinhas. Eu sempre aconselho fazer isso. Porque tem alguns atendimentos que você vai ter que dar sequência nesses atendimentos. Alguns atendimentos especiais. Um exemplo, você vai fazer um atendimento onde você vai precisar trabalhar cura interior com a pessoa. Às vezes o primeiro atendimento não dá. Leva tempo. Não dá para a pessoa começar a falar, conversar com você, você fala, cala a boca, tá bom, e coloca a mão na cabeça e começa a rezar. Não dá. Você vai ter que ter tempo para a pessoa. Ter tempo para ouvir. Você não gostaria? Você um dia não foi atendido? Você não gostou de ficar ali tempo, desgastar tempo ali, ouvir, falar, uma pessoa te ouviu, orou por você? Então, desses pontos você precisa anotar. Ela falou algo, nossa, isso é importante, eu vou anotar. Porque no momento da oração, você vai ter ali como base. Porque a pessoa fala muito. Fala, chora, fala. Então ali, você vai pegar e olhar. Quando ela falou que tinha isso, trauma de pai, mãe, rejeição, sofreu abusos e tal. Então ali você vai rezar. Vai te ajudar. Então, anotar os problemas possíveis. Ok? Rezar individualmente por cada área afetada. Não tem como você rezar por cada área afetada se você não tiver isso anotado. Eu estou falando isso, é questão de atendimento. Não dá para você fazer isso em grupo de oração. Primeiro, por quanto tempo. Segundo, porque não é um atendimento individual. Isso vai ser uma outra formação. Como ministrar oração por libertação dentro do grupo de oração. Vamos ter uma formação para isso. Os passo a passo. E esse passo vai ajudar você a ministrar. Eu posso usar esse mesmo passo a passo? Pode. Mas Deus é inspirando todas as coisas do seu coração para você fazer dentro desse passo a passo. O ministro de oração deve levar a pessoa a rezar. Por que você tem que levar a pessoa a rezar? Porque senão essa pessoa ela vai ficar 100% dependente de você. Você tem que ensinar ela a rezar. Muitas vezes nós fazemos aquela oração, né? Oração pedindo a pessoa para repetir. Repete comigo. Ela também precisa de aprender a rezar. Porque você não mora com ela, você não vai viver o dia todo com ela. E nos momentos de crise dela, ela vai ter que rezar. Não vai dar para ela ligar para você no seu trabalho, e largar o trabalho e atender. Já aconteceu comigo, eu estar no meu trabalho, a pessoa ir lá no meu trabalho, pedir para rezar por ela. Eu tenho que falar, aqui não é um ambiente propício para isso, né? E tal hora não podemos marcar na capela para rezar por você. E a pessoa sai chateada porque ela queria oração naquele momento. Então, sim, pode acontecer. Então, quando você ensina, que você ajuda essa pessoa a isso, a pessoa não consegue caminhar. Lógico que no início é difícil, não é fácil. O início você vai ter que ajudar essa pessoa. Na verdade, você vai ter que ser até a muleta dessa pessoa nesse processo de cura, nesse processo de oração. Mas depois você vai tirar uma muleta,
depois tira outra, ela vai estar mancando ainda, daqui a pouco ela se estabelece. Encaminhar a pessoa conforme suas necessidades. Eu disse isso antes. Mas eu sempre gosto de falar que o primeiro lugar que eu encaminho as pessoas é para o grupo de oração. Porque o grupo de oração vai te ajudar também a observar se essa pessoa está conseguindo dar passos na fé. Só que talvez essa pessoa ela não se identifica com o grupo de oração. É normal isso. Então, dentro daquilo que a irmã ou irmão falar para você, você instrui para um movimento, para um outro pastoral. E assim por diante. Algumas perguntas que ajudam no momento ali do atendimento. Porque às vezes a pessoa ela chega lá envergonhada. Tem pessoas que vai ser atendida que nem ela sabia. A mãe fala, vai lá para eles rezar com você. A pessoa chega lá na sua frente, fica lá muda. Você, qual é o seu nome? E ela fica lá muda. Ah, tal. O que você veio fazer aqui? Não sei. Então, às vezes, você precisa estar puxando a língua da pessoa, fazendo algumas perguntas. E gostaria de trazer para vocês aqui algumas coisas que você pode usar. Como? Quando esse problema começou? Irmãos, tudo na nossa vida tem uma raiz e um início. Vou dar um exemplo. A pessoa que vai até você, ela está com depressão. Qual a pergunta que você vai fazer para ela? Quando que essa depressão começou? Talvez essa pessoa ela vai falar assim para você. Eu perdi uma pessoa e depois disso, passado uns dias, eu fiquei em depressão. Um exemplo que eu estou te dando. Então, praticamente você já tem um pré-diagnóstico. A depressão dessa pessoa talvez seja por conta dessa perda. Eu não estou afirmando, realmente é isso. Pode ser. Você entendeu? A pessoa, aconteceu uma situação ou outra, uma enfermidade. Eu sempre pergunto, quando que começou? Tal data. Você recorda de alguma coisa que começou? Alguma raiva, ira, mágoa? Você recorda? Não, não teve nada disso não. Talvez não seja, mas tem gente que às vezes esquece. Entendeu? Outra pergunta que você pode fazer. Você se lembra de algum fato que aconteceu naquela época? Outra pergunta. Lembra? Isso vai levar a pessoa... E quando você vai fazendo isso, você já está entrando ali no momento de oração. A pessoa está recordando. Talvez é coisa dolorosa. Mas vai ter que lembrar. Isso ajuda no processo da cura. Outra pergunta. Seus pais, avós, etc., né? Também passaram por esse tipo de experiência, de enfermidade, de depressão, de doença. Irmão, tem enfermidade que caminha geração a geração, acaba com a família inteira. A pessoa chega lá, talvez está com câncer, alguma coisa. Pode fazer pergunta, com muito amor, com muito zelo. Alguém da sua família já teve essa enfermidade? A minha mãe. Então pode ser alguma coisa hereditária. Alguém da sua família já teve esse tipo de depressão? A minha mãe. Pode ser hereditário. Você entendeu que você já vai tendo a direção que você precisa para efetuar a oração? E esse é o diagnóstico. Quando você vai ao médico, o médico não olha logo ali nos seus olhos e já fala, você está com isso. Ele vai perguntar para você, o que você está sentindo? Estou sentindo isso, estou sentindo aquilo outro. E o que vai acontecer? O médico vai pedir para você alguns exames. Porque o exame vai trazer uma precisão maior do que realmente você está sentindo. Aí o médico vai ver os exames e falar, você está sentindo isso, aquilo outro. Aí o médico vai fazer o quê? Cirurgia ou então passar os medicamentos. Você vai se medicar, você vai ser curado. No atendimento é a mesma coisa. O que é o remédio? O remédio é Jesus Cristo. Oração. Direcionar a pessoa para o lugar certo. É muito simples, gente. É muito tranquilo.
né? Existe outra forma de você ter o diagnóstico, e eu sempre gosto de falar que esse é o diagnóstico mais preciso. Outra forma de você ter o diagnóstico, e esse diagnóstico ele vem direto do céu, através dos dons carismáticos, né? Palavra de ciência, sabedoria e discernimento dos espíritos. Vamos entender melhor. O que é a palavra de ciência? A palavra de ciência é um dom pela qual temos uma revelação particular. É e momentâneo de algo que só Deus conhece. Só Deus conhece a situação. Como fatos, acontecimentos do passado, lembranças dolorosas, problemas, entre outros. O dom de ciência geralmente se manifesta após um círculo carismático. O que seria esse círculo carismático? Momento de oração. A palavra de ciência ela pode vir de diversas formas. Quais seriam elas? A palavra de ciência pode vir por uma imagem, uma visualização, né? Um sentimento, uma cena vem na sua mente, de repente, sem que a pessoa tenha preparado, ou até mesmo sabia da situação, vem na sua mente. Deus ali está revelando para você a raiz do problema daquela pessoa. É muito bonito isso, né? É muito bonito. Por isso que requer cuidados, requer responsabilidade. Porque talvez a ferida daquela pessoa, meu querido irmão, minha querida irmã, seja uma ferida muito profunda. Uma situação que só ela e Deus sabe. E Deus pode trazer o seu coração. Para que através da sua oração, essa pessoa seja transformada, curada e liberta. Nossa, mas é muito difícil entender isso. Não, irmãos. É muito simples. Às vezes nós complicamos isso. Nós só precisamos de entender que a palavra de ciência é algo de Deus, é algo que não pode ser falado para a pessoa, porque aquela pessoa ela não pode estar preparada para receber aquilo, porque talvez ela sofreu trauma, ela teve o sofrimento, só que ela era muito pequenininha. Talvez diante de uma situação que Deus mostrou para você, seja uma situação constrangedora, complicada. E se eu falar para essa pessoa talvez ela se feche à graça de Deus. Quando Deus revela no nosso coração, é porque é nos mostrando a situação para você rezar em cima daquela situação. Não é para falar. Precisamos ter muito zelo, muito cuidado com isso. O dom da palavra de sabedoria é um dom na qual o Espírito Santo nos revela qual deve ser o nosso comportamento, dando-nos clareza e direção para a vida, tendo sempre em vista a vontade de Deus. A sabedoria é de extrema importância em determinadas circunstâncias embaraçosas da vida, em momentos de aconselhamento e em situações concretas do nosso dia a dia, como no matrimônio, na educação dos filhos, no trabalho, nos relacionamentos com os irmãos e na vida cristã. É muito importante, são dois dons que caminham paralelo junto um com o outro. Porque muitas vezes as pessoas vêm conversar conosco, e eu vou entrar dentro de um campo agora que é muito complicado. Eu vou dar um exemplo. Vem esposa. Ela vai contar dos seus problemas.
dos desafios no matrimônio. Se você atender o esposo vai vir e vai falar dos desafios do seu jeito de pensar, do seu jeito de ser. Eu não posso ali tomar partido. Eu não posso falar que tal pessoa está certa, tal pessoa está errada. Não, eu não posso. Eu posso causar até brigas. Eu estou ali para direcionar em nome de Jesus com sabedoria. Tem coisa que eu não vou poder falar. Mesmo que eu saiba, mesmo que eu estudei, mas eu não vou poder falar. Por quê? Porque não tenho autoridade para isso. E eu vou ter que direcionar para um sacerdote, para um padre, instruir essa pessoa, porque ele tem autoridade. Eu não posso interferir em educação de filhos. Eu posso orientar. Orientar é diferente. Esse ponto aqui, talvez isso, aquilo outro, tal. Estuda essa possibilidade. Quem sabe? Sempre trazemos caminhos adversos dentro daquele que condiz a sua própria fé, embasado na Santa Igreja Católica. Relacionamentos. Eu acho que aquilo você não está para achar. A pessoa tem que ver segurança em você. Então, o dom da palavra de ciência, o dom da palavra de sabedoria, elas caminham junto. E para você entender melhor, o dom da palavra de ciência pode vir acompanhada do dom da palavra de sabedoria. A primeira revelação, o primeiro revelar a situação e o segundo indica como agir. Ele pode ser usado na oração pessoal, revelando fatos sobre a própria pessoa e ajudando na santificação dessa pessoa. Isso é muito bonito. Então, para você entender melhor, o dom da palavra de ciência, Deus nos faz ver toda situação. Para você entender que é muito simples. Palavra de ciência, Deus te faz ver. Palavra de sabedoria, Deus nos ensina como agir diante daquilo que Ele nos mostrou. Palavra de ciência, Deus nos faz ver. Sabedoria nos ensina como agir. Caminhando ainda sobre os dons carismáticos, vamos fechar aqui com o dom do discernimento dos espíritos. Entendê-lo melhor. O dom de discernimento do espírito é um dom que permite identificar instantaneamente em nós, nas outras pessoas e na comunidade, se o espírito que está impulsionando ou está influenciando uma atitude, desejo ou decisão é de Deus, da natureza humana ou do maligno. Outros fatos importantes é que podemos considerar o dom do discernimento dos espíritos como um protetor dos outros dons. Na medida em que nos orienta o quanto e como orar em línguas, utilizar a palavra de profecia e o dom de cura, entre outras coisas. O dom do discernimento protege os demais dons de revelação. Porque às vezes, num atendimento ou em um momento de oração, existe ali algumas coisas que podem acontecer. E muitas dessas coisas é da natureza de Deus, é de Deus. Outras é da natureza humana. E outras até mesmo pode ser do próprio maligno. O dom do discernimento, ele vai nos ajudar a entender esse comportamento, essa ação, essa situação.
O dom do discernimento vai nos orientar, nos ajudar a entender que aquela ação ali é uma ação que não requer oração, requer um entendimento médico, não sei. Vocês entenderam? Precisamos, são dons que nós precisamos de pedi-lo diariamente. Senhor Jesus, derrama sobre mim o dom do discernimento. E quantas pessoas sem discernimento nós topamos, pessoas? Quantas? Quantas coisas? Então o dom do discernimento nos ajuda, protege tudo aquilo que Deus nos mostrou, que nós colocamos, se era para colocar ou não. Eu gostaria de fechar esse momento pedindo sobre nós os dons carismáticos. Pedindo ao Senhor que derrame sobre nós toda a unção do Espírito Santo. E é isso que nós pedimos nessa noite, Senhor Jesus. Derrama sobre nós os dons, os carismas, os frutos do Espírito Santo. Nos dê entendimento, sabedoria e discernimento, Senhor. De tudo aquilo que o Senhor poderá revelar em nossos corações diante de atendimentos. Diante de revelações. Nos dê essa graça, Jesus. Eu me abro nesse momento aos dons. Dom da palavra de ciência, de sabedoria, discernimento do Espírito. Esse dom profético. Eu me abro a essa graça, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Enviar, Deus Santo